Para você que quer conhecer essa história, prepare o seu coração e perceba que tudo faz parte de um propósito. Um dos costumes do povo hebreu no Antigo Testamento era nunca remover os marcos antigos, a história. Quando eles tinham uma vitória, Deus mandava eles contar para os filhos, para os netos, e ir passando de geração em geração. Nós vamos estar tomando esse exemplo para nós hoje, para contar a nossa história, aquilo que nos fez ter vitória. Tudo o que Ele tem nos proporcionado, as experiências e os marcos. Curiosidade é que ninguém sabe ao certo quantos anos esse ministério tem, mas uma certeza é que é só o início, uma grande jornada que o Senhor tem preparado para nós, um grande propósito. No ano de 2004, inicia-se a preparação dos trabalhadores para essa obra, onde o pastor Marcelo e a pastora Giza vão para Belo Horizonte para começar um seminário. E um detalhe, nesse seminário eles estavam planejando fazer adoração. Mas no intermédio de um ano, o Senhor acabou mudando isso no coração deles. E eles acabaram mudando para pastoral, mas para lembrar que tudo faz parte de um propósito. Ao concluir o seminário em Belo Horizonte, voltaram para Manaus, sua terra de origem. E chegando lá, Deus começou a colocar no coração deles promessas de que eles viriam para o sul. E no pensamento deles, no coração deles, eles achavam que seriam para Santa Maria. Mas a gente sabe que os planos e os projetos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nesse mesmo tempo, aqui no sul, Deus começava a levantar homens e mulheres, em específico. Uma mulher maravilhosa, nossa saudosa pastora Ernestina, uma guerreira que amava o Senhor e os seus projetos. Deus colocou no coração dela uma vontade, uma sede, um amor por Almirante Tamandaré, pelo qual ela começou a se colocar na brecha, começou a orar, começou a jejuar em prol desse motivo, a salvação, não somente de um bairro, mas de uma cidade, Almirante Tamandaré. Eles começam então uma célula. O apóstolo Raimon, que tem a igreja no Boqueirão, vinha todas as semanas para ministrar nessas células. Esse trabalho começou a criar um corpo, e com o tempo ela recebeu uma revelação, que viria a ajuda de trabalhadores, e viriam trabalhadores distantes para trazer um apoio para essa obra. E veio então de Manaus um casal também apaixonado pelo Senhor, o pastor Gerson e a pastora Laís. Eles dão continuidade na célula. Esse corpo começa a ficar maior, começa a não apenas ser uma célula, mas se tornar uma igreja. Com o passar dos meses, dos anos, eles começam a procurar um novo local. Acham um local, alugam, começam ali um trabalho, mas não era aquilo que o Senhor realmente queria. Eles acabam voltando para o lugar de origem, aquela mesma casa, a casa da pastora Ernestina. E um certo dia, pastor Gerson, ao olhar pela janela, viu o quintal. De uma plantação de milho, de abóbora, de alguns temperos. E quando ele olhou para aquilo, ele disse: vamos mudar essa plantação, vamos mudar essa semente, vamos semear aqui palavra, amor. Lágrimas, choro, oração, porque com certeza nós teremos um resultado diferente. Então foi isso que eles fizeram. Eles tiraram aquela plantação e fundaram a Igreja Aliança em Almirante Tamandaré. Muita gente achou que foi loucura, mas o que é isso? Uma igreja no fim de uma rua, de frente para uma chácara, não tem asfalto, não tem calçada. Realmente, pensando pelos olhos humanos, parece uma loucura, mas tudo faz parte de um propósito. Ali começaram a construir, começaram a criar forma de um templo. Com o tempo, foram destruindo uma sala, construindo uma parede, destruindo outra, arrumando um lugar, arrumando outro, até que aquela casa, uma moradia, uma casa simples, começou a se tornar um templo. Talvez não tinha muitas formas no começo,
mas era algo segundo o coração de Deus. Essa igreja começou a ser conhecida no bairro. Muitos jovens começaram a se converter e a frequentar aquele lugar. Em 2009, o pastor Marcelo e a pastora Giza vieram visitar a igreja. Mas eles mal sabiam, né? Que tudo já fazia parte do plano de Deus. Mas somente no ano de 2012, eles foram realmente enviados pelo apóstolo Francisco para tomar a frente do trabalho. Passando-se o tempo, Deus reconheceu a perseverança e o amor pela sua obra e começou a honrar. A prosperidade veio sobre este lugar, pessoas novas começaram a conhecer este trabalho e hoje nós estamos com novos projetos. Nós temos não apenas sido uma igreja em 4 paredes, mas temos nos tornado uma igreja para a cidade. Deus ele tem derramado da sua graça, do seu poder e da sua unção. Temos vivido os dias de avivamento, trabalhos nas ruas que têm tocado não somente pessoas desviadas, mas têm despertado outras denominações. O Senhor ele tem cumprido um propósito. O Senhor ele tem cumprido um chamado. Hoje nós conseguimos alcançar não somente um bairro, mas sim uma cidade. Hoje aquela igreja de final de rua, que talvez muitos duvidaram, muitos desacreditaram, hoje ela tem respeito e tem autoridade sobre uma cidade, influência. Talvez nenhum de nós teria apostado nesse trabalho, mas o Senhor, o dono do céu e da terra, Ele apostou em mim e apostou em você. E é por isso que nós estamos aqui e hoje comemoramos esses marcos, essas histórias, e eu sei que muito mais ainda tem por vir. A Igreja Aliança em Almirante Tamandaré tem rompido com os limites, tem rompido com as barreiras e tem alcançado, e o principal e mais importante de tudo, tem cumprido o propósito que veio diretamente do coração de Deus. E nesse dia tão especial, meus parabéns. Feliz aniversário, Igreja Aliança em Almirante Tamandaré. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Nós já demos muitos passos, mas ainda estamos caminhando rumo a um propósito. Não estamos entre 4 paredes, somos uma igreja para a cidade. Ei!